Feito, Tiago Pavinato. Agora a gente segue falando de reforma tributária porque a pressa do governo e também de Arthur Lira para aprovar a reforma tributária pode ter sido em vão. Isso porque os senadores da oposição querem que a PEC passe pelo Conselho de Assuntos Econômicos da Casa e também pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Na prática, essa medida traria um prazo maior para que as alterações na reforma sejam discutidas no Senado. E uma das principais alterações ficaria na mudança do controle do IBS. Ao invés do Conselho Federativo de Brasília administrar o imposto, cada estado teria o seu conselho local para recolher e repartir o tributo. Vamos repercutir essa informação com o Tiago Pavinato. Inclusive, Pavi, nos bastidores, muitos chamam essa possibilidade de alteração de emenda Pavinato. Explica pra gente. Quem me dera. Essa foi uma sugestão que eu fiz, né, a um grupo de senadores. Então, os mais entusiasmados são os senadores Magno Malta, o Jorge Seif e mais alguns outros, de fazer a seguinte proposta para modificar a reforma tributária. Eu falava aqui a semana passada que esta reforma, do jeito que está, ela é absolutamente inconstitucional. Por quê? Porque ela aniquila a autonomia dos entes federativos, dos entes federados. Ora, se a gente já não tem um judiciário independente, porque tudo acaba no STJ ou no STF, se a gente já não tem leis estaduais próprias, porque numa federação, cada estado autônomo tem seu código de trânsito, seu código civil, seu código criminal, suas leis de comércio, as suas leis tributárias, a gente já não tem nada disso, tudo aqui é nacional. Então, o único aspecto de federação que existe no Brasil é certa autonomia financeira, certa porque quase tudo vai para Brasília para depois ser repartido. Certa porque estados e municípios têm impostos de competência privativa, que é o caso do ISS nos estados e do ISS, o Imposto sobre Serviços no município. Muitos estados e municípios têm quase que toda a sua autonomia financeira vindas do ICMS e do ISS. Então, levar isso para Brasília para depois ser redistribuído não faz sentido nenhum. Você aniquila, acaba. A gente já é vamos dizer assim, uma federação subdesenvolvida, a gente já é um arremedo de federação. A nossa federação viraria igual o filme Um Morto Muito Louco. Ela estaria morta, mas a gente estaria andando com a federação, falando assim, olha a federação aqui, né? Então, vira um morto muito louco a nossa federação. Mas, tem mais um detalhe. Há a criação desse conselho e de 54 novos cargos, fora a despesa para se fazer novas eleições para conselheiros municipais, que tem duas formas ainda de quórum para eleição. Dos 27 conselheiros municipais, 13 vão ser eleitos de maneira proporcional, direta, 14, aliás, e 13 vão ser eleitos de acordo com a população dos municípios. Ou seja, isso causa um rebuliço além de gasto desnecessário. A gente está precisando economizar no Brasil, não gastar mais. Então, o que foi proposto e está sendo agora terminado o texto lá no Senado para sugerir esta alteração. Não faz sentido eu criar um conselho federativo em Brasília. Para que levar tudo para Brasília para depois ser repartido? A experiência não é boa. Se a gente quer ainda ser chamado federação, república federativa, por que que a gente não faz, se é para simplificar, um conselho no estado? Porque não precisa ir para Brasília. O estado sabe onde está o problema dos municípios e o problema do estado, horas. Se o imposto é do estado e do município, para que ir para Brasília? Se cada estado pode fazer o seu fundo de desenvolvimento próprio e aplicar melhor, de maneira mais apurada, diante das necessidades do estado. Então, substitui-se o Conselho Federativo do IBS para que sejam criados os conselhos estaduais do IBS. Cada estado tem o seu conselho estadual do IBS, presidido pelo secretário da Fazenda do estado. E os conselheiros podem ser colocados ali de duas formas.
Primeiro, você divide um estado em 5 distritos e cada distrito elege o seu conselheiro. Ou, o que é mais econômico ainda, você elege 5 deputados estaduais de acordo com as regiões de onde vêm os seus votos para que componham este conselho estadual do IBS. Você não tem que fazer eleição, você não tem que criar cargos novos, você resolve isso de uma maneira mais econômica, mais eficiente e, é claro, o governador e os deputados estaduais sabem melhor como fazer o repasse desse imposto novo, que é o imposto estado municipal. Não precisa ir para Brasília, não precisa criar cargo, não precisa gastar com eleições, não é só eleição, é o processo eleitoral todo, é a justiça eleitoral, é urna, é campanha. E essa campanha vai ser feita com o quê? Com fundo eleitoral, tem que aumentar o fundo eleitoral. Então a gente já mata todas essas incertezas e tem a certeza de que o estado e o município vão de fato se beneficiar disso. É claro, cada estado vai definir a sua alíquota. Afinal de contas, nós somos uma federação e não um morto muito louco que anda por aí dizendo que é federação, apoiado, aí carregado por pessoas de Brasília. Esta é uma ideia descentralizadora que mantém o pacto federativo e ainda evita hipóteses de corrupção. Então, se isso acontecer, eu vou ficar muito satisfeito. Perspectivas para análise do texto da reforma tributária no Senado Federal. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, há informações de que senadores querem alterar algumas mudanças que foram feitas de última hora pelos deputados. Já se sabe exatamente quais são os pontos mais sensíveis e esse texto deve passar por comissões, como por exemplo a CAI, antes do plenário? É essa articulação. Os pontos ali, é essa história de governador poder criar novos impostos, né? Isso é uma armadilha. Por outro ponto também, há no texto da reforma aprovado na Câmara dos Deputados exceções demais para um imposto que tem que ser distribuído de uma forma igual. E como houve muitas exceções e uma negociação para aprovar o texto na Câmara, né? Aí poucos vão pagar e a alíquota será maior. Esta é a grande crítica. Já estão sendo programadas lá várias emendas, né? Os grupos estão fazendo. O texto ainda não saiu da Câmara. Está sendo avaliado na Secretaria-Geral, são muitas emendas aprovadas na Câmara dos Deputados, muitas mudanças, né? Então a Secretaria-Geral está fazendo exatamente esse trabalho para depois enviar ao Senado Federal. A aprovação deve acontecer em setembro, no segundo semestre. Agora os deputados e senadores saem em recesso branco. Recesso branco porque não aprovaram a LDO. A Constituição diz que o Congresso sai em recesso no dia 17, se aprovar a LDO, mas não aprovou a LDO. O argumento é de que sem aprovar o arcabouço fiscal, não há como aprovar a LDO, porque a LDO depende do arcabouço, das regras novas do arcabouço fiscal. E aí o que acontece? Amanhã o ministro da Fazenda vai se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E ali a Haddad vai acertar alguns pontos. E a ideia do governo é dar rapidez, escolher um relator que possa aglutinar. Lula está participando pessoalmente desta negociação com o presidente do Senado para nomear um relator. E o relator é uma parte importante da aprovação de um projeto. E já tem apoio, inclusive do PP, o Ciro Nogueira, que foi ministro de Jair Bolsonaro, pode ser o relator dessa proposta. Eduardo Braga também pode ser o relator, porque ele transita entre os dois grupos, né? Está mais para Eduardo Braga. Então, essa é a estrutura que eles estão fazendo no Senado para aprovar. A oposição quer pelo menos discutir, é um direito básico, né? É preciso discutir as propostas e levar o assunto diretamente para o plenário é uma covardia, porque não dá aos estados, ou seja, as representações estaduais são os senadores. É lá no Senado onde há uma igualdade. Cada estado, por maior que seja, tem 3 senadores. E o menor também 3 senadores. E esse equilíbrio é importante, né? Levar o assunto direto para o plenário tira essa representatividade e tira esse debate.
Então passa na Comissão de Constituição e Justiça, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Finanças e assim por diante. É preciso discutir, sim, até porque muitos senadores dizem que existem várias armadilhas que ainda não foram desengatilhadas, que estão no texto aprovado na Câmara. É uma emenda à Constituição e, por isso, tem que ter fórum privilegiado, quórum privilegiado, e aí complica muito para a oposição, né, se o assunto for direto ao plenário. É essa a estratégia. Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, queria também sua análise, sua avaliação acerca dessa expectativa. Quais são as perspectivas para apreciação do texto da reforma tributária no Senado Federal? Não é incomum acompanhar análises de especialistas, jornalistas que cobrem a capital federal, apontando uma certa facilidade na tramitação desse texto no Senado, sob a alegação de que seria uma casa mais simpática ao governo. Você concorda com isso? O caminho é mais fácil no Senado Federal para a situação e menos para a oposição? Eu acho que pela votação pelas votações que a gente viu até agora no Senado, eu acho que essa não é uma avaliação errada. Mas, neste caso específico, eu tenho a expectativa de que o Senado vá cumprir um papel muito importante, que é corrigir penduricalhos que foram colocados nesse texto, que são muito ruins, né? Eu já falei aqui da possibilidade dos prefeitos aumentarem o IPTU por decreto. E há quem interprete que o texto que foi aprovado na Câmara dá aos prefeitos a possibilidade de criar um imposto adicional. Há a questão do imposto seletivo sobre produtos prejudiciais ao meio ambiente. Isso também tem que ser revisto pelo Senado, porque abre uma porta aí para todo tipo de manobras de caráter político ideológico. Há também a obrigatoriedade do ITCMD, é aquele imposto sobre herança e doações. O texto que foi aprovado obriga que o ITCMD seja progressivo, como já é em alguns lugares, como o estado do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Eu espero que o Senado reveja isso e retire essa obrigatoriedade, né? Faça como no caso do IPTU. Existe a possibilidade. Então, cada estado resolve como quer fazer. E também no meu entender, absurdo do IPVA verde, que vai afetar justamente aquelas pessoas de menor poder aquisitivo que contam com o automóvel para o seu transporte ou para transportar a mercadoria que vendem. Isso é um caso muito comum. E é lógico, essas pessoas não têm condição nem de comprar um automóvel com 5, 10 anos de uso. Eles compram um automóvel com 15, com 20 anos de uso, e aí esse IPVA vai subir, vai tornar esse veículo inacessível. Para vocês entenderem o absurdo que é isso, como é que as coisas são no país desenvolvido, nos Estados Unidos, prestem atenção nesse dado, 70% dos americanos considerados abaixo da linha da pobreza possuem um automóvel. Então, quando esses ativistas radicais ambientais vêm com esse discurso de meio ambiente, na verdade, o que eles estão fazendo é incapacitando o cidadão do ponto de vista econômico, porque quem tem um meio de transporte ganha independência, ganha eficiência no seu trabalho, é uma possibilidade de você conquistar, né, a prosperidade. E agora vem essa parte da lei retirando essa prosperidade. Então, o Brasil precisa de uma reforma tributária, isso é óbvio, mas uma reforma que seja aprovada sem atropelo, sem quebrar o pacto federativo e sem esse jabutis.